Por décadas, a China foi conhecida como fábrica do mundo, e com razão. Em 2023, o país respondeu por mais de 30% de toda a produção industrial global, um volume equivalente à soma das indústrias dos Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia juntas. Mas há um paradoxo: todo esse volume de produção não encontra demanda suficiente dentro do próprio país. O maior destino dessa manufatura é justamente seu principal rival geopolítico, os Estados Unidos. Essa dependência, no entanto, está sob ameaça. A guerra comercial iniciada durante o governo Trump abriu uma nova fase nas relações entre as duas potências. Tarifas, investigações, sanções e fuga de capitais estão pressionando o modelo chinês, e uma crise sem precedentes começa a se desenhar. Se você quer entender o que realmente está em jogo nessa disputa pela hegemonia global entre China e Estados Unidos, pega um café, curta o vídeo e se inscreve no canal e vem comigo nessa análise. A potência industrial e sua limitação. Em 2023, a China foi responsável por impressionantes 31% de toda a produção industrial do planeta, superando qualquer outro país. Isso difere dos Estados Unidos, que com 16% concentra-se em setores de alta tecnologia e bens de capital, destacando-se em inovação. A China, por outro lado, aposta no volume, dominando a produção em massa. O país asiático responde por 14% de todas as exportações globais, com destaque para eletrônicos, máquinas, têxteis e veículos. Hoje a China é o maior parceiro comercial de mais de 120 países, incluindo a União Europeia, onde supera os próprios Estados Unidos, impulsionada pela exportação de bens manufaturados. Ela também lidera como a maior exportadora de automóveis do mundo, com marcas como a BYD ganhando espaço global. E não para por aí. 70% dos brinquedos do mundo, boa parte dos smartphones e a maior fatia dos painéis solares também saem de fábricas chinesas. Mas esse volume todo tem um problema. A China produz mais do que o próprio mercado interno consegue consumir. Ou seja, suas exportações, principalmente para os Estados Unidos, são vitais para manter o ritmo econômico do país. E é aí que surgem os primeiros sinais de tensão. Sem acesso ao consumidor americano, a engrenagem para. E o principal calcanhar de Aquiles chinês é o consumo interno do país, que vamos analisar no próximo tópico. Os desafios do consumo interno. O mercado interno da China enfrenta desafios profundos. Em 2023, a renda per capita chinesa foi de 13.400 dólares, enquanto nos Estados Unidos ela alcançou incríveis 80.300 dólares. Essa é a disparidade que limita fortemente o poder de compra dos chineses. Como reflexo disso, o consumo das famílias chinesas representa apenas 38% do PIB, bem abaixo da média global, um percentual insuficiente para absorver a imensa produção doméstica do país. Na tentativa de reverter esse cenário, o governo chinês lançou em março de 2023 um plano para estimular o consumo, com aumentos salariais e subsídios ao consumidor. No entanto, os resultados têm sido tímidos, travados por crise no setor imobiliário e os efeitos persistentes da pandemia. Mas os obstáculos não param por aí. A estrutura demográfica da China está se tornando um freio silencioso ao crescimento econômico. Um dos efeitos colaterais mais profundos da antiga política do filho único é o desequilíbrio entre homens e mulheres. Com uma forte preferência cultural por filhos do sexo masculino, o país viu uma geração de milhões de homens que não encontram parceiras. Em 2020 já havia 33,6 milhões de homens a mais do que mulheres. Esses homens, chamados de leftover men, que são homens sobrando em tradução livre, enfrentam um futuro de solidão e instabilidade social. Até 2050, estima-se que entre 30 a 50 milhões deles possam ficar permanentemente solteiros, o que reduz a formação de famílias, desestimulando o consumo de longo prazo e mina o dinamismo do mercado interno. Com o mercado doméstico limitado por baixa renda, envelhecimento populacional e desequilíbrio demográfico, a China precisa olhar para fora. A pergunta inevitável é: qual é o principal mercado que sustenta as exportações e o crescimento chinês? O poder do mercado americano. Uma imagem clássica que vem à mente quando falamos do consumo americano são as garagens abarrotadas de produtos. Lá, consumir é parte da cultura. Para termos uma ideia, os 340 milhões de habitantes dos Estados Unidos, que são menos de 5% da população mundial, representam incríveis 1/3 de todo o consumo global. Isso significa que 3 em cada 10 dólares gastos no mundo saem do bolso de um americano. Em comparação, a China, com seus 1,4 bilhão de habitantes, tem um mercado consumidor que representa apenas 1/5 do americano. Em 2025, a renda disponível per capita nos Estados Unidos chegou a 65.437 dólares, enquanto na China esse valor foi de apenas 5.400 dólares. Essa diferença não é apenas numérica, ela traduz dois mundos distintos. Nos Estados Unidos, esse poder de compra elevado, aliado a uma cultura de consumo profundamente enraizada, sustenta a demanda que movimenta as cadeias globais de suprimentos. Esses fatores tornam os Estados Unidos um mercado consumidor cobiçado por todos. Em 2023, os Estados Unidos
Unidos lideraram o comércio eletrônico, respondendo por 30,1% do mercado global. Qualquer país que consiga vender em larga escala para os americanos tem grandes chances de se tornar rapidamente uma potência exportadora. Inclusive, recentemente, quando uma repórter perguntou para Trump se havia países tentando renegociar suas tarifas, a resposta foi: há vários, porque temos um bom produto, se referindo ao mercado americano. E se você está assistindo até aqui, gostaria que você curtisse esse vídeo para nos motivar a continuar criando conteúdo que fura a bolha. Obrigado. O tamanho das exportações chinesas para os Estados Unidos. Em 2023, 14,8% das exportações chinesas tiveram como destino direto os Estados Unidos, uma queda em relação aos 21,6% registrados em 2017. Esse recuo reflete os esforços da China para diversificar seus mercados, com foco especial em países do Sudeste Asiático. No entanto, os Estados Unidos continuam sendo o principal destino comercial da China, direta ou indiretamente. Para manter esse fluxo, a China tem recorrido a estratégias controversas. Produtos como têxteis, aços e eletrônicos são frequentemente enviados ao Vietnã, onde são reetiquetados como Made in Vietnam antes de serem exportados para os Estados Unidos, driblando assim as tarifas americanas. Em 2019, o próprio governo vietnamita acusou empresas chinesas de falsificação de origem, o que levou a um aumento na fiscalização para evitar sanções por parte dos Estados Unidos. Além disso, muitas fábricas chinesas operam em solo vietnamita utilizando insumos importados diretamente da China para produzir bens que no papel são vietnamitas. Isso lhes permite aproveitar acordos comerciais preferenciais que o Vietnã mantém com os Estados Unidos. Quando somamos as exportações diretas e indiretas, estima-se que entre 17% a 20% das exportações chinesas acabam nos Estados Unidos, um número que supera a soma dos mercados asiáticos vizinhos e evidencia o grau de dependência chinesa em relação ao consumidor americano. A verdade é que nenhum outro mercado, nem a Índia, nem os países do Sudeste Asiático possuem o poder de compra dos Estados Unidos. Por isso, mesmo diante das tensões e práticas questionáveis, os Estados Unidos permanecem insubstituíveis para a China. Mas afinal, como as barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos impactam essa relação tão delicada? Tarifas e as reduções de investimentos. As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, intensificadas durante o governo Trump, encarecem significativamente as exportações chinesas. Em alguns setores, essas tarifas chegam a 145%, tornando menos viável produzir na China para vender ao mercado americano. Diante desse cenário, muitas empresas globais passam a considerar a produção direta nos Estados Unidos como uma alternativa mais econômica e estratégica. Essas barreiras escancaram a vulnerabilidade do modelo comercial chinês, fortemente dependente do acesso ao consumidor americano. Nesse contexto, o capital estrangeiro, que há décadas tem sido vital para o crescimento chinês, por fornecer recursos sem aumentar o endividamento e por conectar a China às cadeias globais de valor, começou a retrair-se rapidamente. Em 2021, o país ainda atraiu 344 bilhões em investimento, mas essa cifra despencou muito em 2023 e com um recuo ainda mais acentuado em 2024. As projeções para 2025 não são animadoras. Parte dessa fuga de capital foi causada pelas retaliações da China às tarifas americanas, incluindo restrições e investigações contra empresas como Google, Apple e Broadcom. Medidas como investigações antitrust e proibições a certos equipamentos enfraqueceram a confiança dos investidores estrangeiros. Como resultado, empresas alemãs do setor automotivo, japonesas, sul-coreanas e tailandesas passaram a hesitar, redirecionando investimentos para países como os Estados Unidos, Vietnã e Tailândia. A Apple, por exemplo, anunciou planos para transferir grande parte da produção de iPhones para a Índia até 2026, em parceria com a Foxconn e Tata Electronics. Enquanto isso, gigantes como a Nvidia e a AMD enfrentam perdas significativas com as restrições impostas pela China. Essa fuga de capital representa um duro golpe. Com menos recursos estrangeiros, a construção de fábricas desacelera, a geração de empregos diminui e o risco de estagnação econômica aumenta, um cenário que lembra o crescimento travado observado em países como a Índia. Diante de tudo isso, uma nova pergunta se impõe: a China conseguirá substituir os Estados Unidos com novos mercados consumidores? Alternativa aos Estados Unidos, um desafio complexo. Na tentativa de reduzir sua dependência dos Estados Unidos, a China tem buscado novos mercados consumidores, como o Brasil. No entanto, os resultados ainda são modestos, diante da escala de que o país precisa. Em 2024, as exportações chinesas para o Brasil somaram 55 bilhões de dólares nos primeiros 9 meses do ano, um crescimento de 25% em relação a 2023. Apesar disso, o Brasil representou apenas 4% do total das exportações chinesas, enquanto os Estados Unidos continuam com a fatia de aproximadamente 20%. A relação comercial entre a China e o Brasil concentra principalmente na troca de commodities por produtos industrializados. A China importa soja,
carne e minério de ferro e exporta principalmente eletrônicos e bens de capital, o que gera preocupações sobre a desindustrialização da economia brasileira. Para fortalecer essa parceria, investimentos em infraestrutura estão em andamento, incluindo corredores logísticos e projetos ferroviários, visando acelerar o escoamento de mercadorias. Mas fora do Brasil, as alternativas também enfrentam entraves. A Índia, embora promissora, impõe barreiras burocráticas e regulatórias, dificultando avanços comerciais mais robustos. Já o Sudeste Asiático, embora geograficamente próximo e com crescimento acelerado, não possui o mesmo poder de compra dos Estados Unidos, o que limita seu potencial como substituto real. Assim, apesar dos esforços de diversificação, a China ainda não encontrou um mercado com escala, estabilidade e capacidade de consumo comparáveis à dos Estados Unidos. Mas a disputa comercial não se resume a tarifas ou volumes. Outras questões nas exportações chinesas têm gerado tensões no cenário global. Porém, antes de entrarmos no próximo tópico, gostaria de saber o que você acha da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Ela está perto de acabar? E quem será o ganhador? Comenta aqui embaixo que eu vou estar curtindo cada comentário. O problema das exportações chinesas, o dumping. Uma das práticas mais controversas atribuídas à China no comércio internacional é o dumping, a venda de produtos no exterior por preços abaixo do custo de produção. Essa estratégia tem gerado fortes críticas e reações globais, por desestabilizar indústrias locais e comprometer a concorrência justa. Na União Europeia, a resposta veio em forma de tarifas sobre veículos elétricos chineses, além de investigações em curso sobre turbinas eólicas e bombas de calor, cujos preços baixos levantaram suspeitas. Na Tailândia, o setor industrial acusa a China de inundar o mercado com aço barato, comprometendo a produção local. No Reino Unido, varejistas alertam para um fenômeno crescente: produtos chineses desviados dos Estados Unidos por causa do tarifaço, chegando ao mercado britânico com preços artificialmente baixos. Nos Estados Unidos, o dumping de aço e eletrônicos em 2023 levou o governo a impor tarifas de até 145% para proteger suas indústrias estratégicas. O Brasil também tem sentido impacto. Entre 2022 e 2023, as importações de aço chinês aumentaram 85%, enquanto os produtos químicos, como anidrido fitálico, cresceram impressionantemente 2.000% em apenas 5 anos. A disputa entre China e Estados Unidos vai muito além de tarifas ou exportações. Ela é reflexo de uma batalha estratégica pelo controle da economia global. Enquanto a China tenta contornar sanções e encontrar novos mercados, os Estados Unidos reforçam sua posição com políticas comerciais cada vez mais agressivas. No centro disso tudo está o consumidor americano, que movimenta 1/3 do consumo global e sustenta direto ou indiretamente as engrenagens da indústria chinesa. Mas essa guerra comercial tem nome e sobrenome. Se você quer entender por que as tarifas de Trump podem mudar o jogo global, clica no vídeo à direita. Trump não é louco. Lá eu explico em detalhes os bastidores do tarifaço e a estratégia por trás do protecionismo americano. Agora, se você quer olhar para dentro e entender como o Brasil está se posicionando nesse tabuleiro internacional, assista esse vídeo aqui à esquerda, chamado Brasil em Crise, como a política econômica do governo está levando o Brasil para o buraco. Nele, eu analiso os riscos das atuais decisões econômicas e o impacto que elas podem ter no nosso futuro. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!